E aí, pessoal, tudo bem? Tudo legal? Eu sou Gabriel, do Núcleo Integral, e vamos iniciar a nossa primeira aula da terceira frente, da frente 3, que é Teoria Atômico-Molecular, tá bom? Aqui nós vamos falar sobre um exercício que tem várias, né, tem uma grande interdisciplinaridade, né, tem várias disciplinas envolvidas, e nós vamos primeiro fazer uma leitura aqui rápida, né, mais simples, pausada, e depois nós vamos dissecar esse exercício para você, né, arrasar na hora do Enem de conseguir acertar e escolher a sua vaga no vestibular e Enem da maneira que você preferir, tá bom? Lembrando que, se você não sabe de teoria atômico-molecular, talvez não role para você entrar na faculdade dos seus sonhos. Então vem comigo, vem aprender e bora fazer esse sonho acontecer, tá bom? Pessoal, o exercício começa dizendo que o consumo excessivo de sal de cozinha é responsável por várias doenças, entre elas a hipertensão arterial. O sal rosa é uma novidade culinária pelo seu baixo teor de sódio se comparado a outros sais. Cada 1 grama desse sal contém cerca de 230 miligramas de sódio contra os cerca de 400 miligramas de sódio encontrados nessa mesma quantidade de um sal de cozinha tradicional. Estima-se que no Brasil a dose diária do consumo de sal de cozinha seja de 12 gramas e a dose máxima recomendada é menos de 5 gramas por dia. Considere a massa molar do sódio igual a 23 gramas por mol. E aí diz todos os autores, a publicação onde saiu, e aí vem a questão. Considerando se a dose estimada de consumo de sal de cozinha no Brasil em 30 dias um indivíduo que substituir o sal de cozinha tradicional pelo sal rosa promove uma redução na quantidade de sódio ingerida em mol mais próxima de alternativas 1,1, B2,7, C3,6, D6,3 ou E9,9. Vamos dissecar isso daí para a gente acertar? Então, bora! Pessoal, primeiro eu estou falando aqui de várias disciplinas, né? Então, primeiro a gente está falando de consumo excessivo de sal de cozinha, responsável por várias doenças. Então, entre elas, a hipertensão arterial. Então, aqui eu já trago um item de biologia, que é principalmente a parte de saúde, tá bom? Então, para quem quer a área da saúde, ó, já é um bom exercício. O sal rosa é uma novidade culinária pelo baixo teor de sódio se comparado a outros sais. Pessoal, só fazer um adendo, isso aqui era uma grande novidade culinária lá em 2021, na época do Enem. Agora, nós já temos estudos robustos e vários nutricionistas, não eu, né, mas vários nutricionistas falando na internet que o melhor sal é aquele que a gente usa pouco. E por a gente usar pouco, a gente vai conseguir, né, estabelecer aí uma boa relação com esse tempero que é tão utilizado aí. E importante, tem que caber no bolso, tá bom? Então, cada 1 grama do sal rosa, é o que ele fala aqui, vamos continuar. Cada 1 grama do sal rosa contém cerca de 230 miligramas de sódio. Então, a primeira coisa que eu quero falar. Ah, tá. Próxima coisa aqui. Estou falando de química, porque eu estou falando do sódio. E eu estou falando de física, porque eu estou falando de grama e de miligrama. Então, eu estou falando de transformações. Então, aqui, a primeira coisa que eu posso dizer é que sal rosa em 1 grama vai ter 230 miligramas de sódio, ou 0,23 gramas. Estou transformando, tá bom? Lembrando que 1.000 miligramas é igual a 1 grama. Isso aqui é importante, eu vou colocar aqui. Lembrando que 1.000 mg é igual a 1 G, tá bom? Vamos lá. Pessoal, além disso, né, contra os cerca de 400 miligramas de sódio encontrados, aí eu falo na mesma quantidade de um sal de cozinha,
tradicional. Então, o que a gente vai fazer? O sal de cozinha tradicional em 1 grama tem 400 miligramas de sódio, que no fim vão ser 0,4 gramas, tá bom? Estima-se que a dose diária de consumo de sal de cozinha seja de 12 gramas. Então, primeira coisa, estamos falando de dose diária no Brasil. Então, a dose diária de sal é 12 gramas, tá bom? Beleza. Aí agora a gente está falando que considera a massa molar do sódio igual a 23 gramas por mol. Então aqui, vou colocar aqui, tá? A MM do Na, do sódio, igual a 23 gramas por mol. Beleza? Beleza. Falamos de química aqui. Então, considerando-se a dose estimada de consumo de sal de cozinha no Brasil. Ah, tá, perdão. Dose recomendada, menos de 5 gramas por dia. Por que que eu voltei aqui? Dose recomendada. 5 gramas por dia. Tá bom? Pessoal, primeira coisa então, vamos ver o que ele pede. Consumo de sal de cozinha no Brasil em 30 dias. Né? Então, considerando-se a dose de consumo de sal, dose estimada de consumo de sal de cozinha no Brasil em 30 dias, o indivíduo que substituir o sal de cozinha tradicional pelo sal rosa promove uma redução. Opa, falou uma palavra bonita aqui, redução. Então, se tem redução, eu tenho matemática, porque eu estou falando de conta de subtração. Então, mais uma matéria interdisciplinar aqui, né? Mais uma disciplina para o nosso quadrinho. Então, ele está pedindo aqui para dose estimada de consumo. Então, quando eu falo de dose estimada, eu vou usar esta dose de sal para o meu cálculo, tá bom? Não dê bobeira. Isto aqui é uma pegadinha. Ele colocou esse dado aqui para te confundir. E aí pegadinha do malandro, tá bom? Então, bora. Então, eu estou falando de redução entre um sal e outro. Então, qual que é a primeira coisa que eu vou fazer? Eu quero saber a redução. Só que ele pediu a redução em quanto? Em mol. Então, beleza. Mas antes eu preciso saber da redução absoluta. Então, eu preciso saber da redução diária. Preciso saber da redução mensal. Então, até vou fazer o mensal aqui do lado. Redução diária e redução mensal. Tá bom? Então, aqui, a primeira conta que eu preciso fazer é a redução diária. Então, os dois são as mesmas 1 grama. Então, eu preciso fazer 400 miligramas de sal de cozinha menos 230 miligramas, né, do sódio do sal rosa. Eu vou ter aqui 170 miligramas de economia, de redução, né? Então, beleza. Isso aqui por dia eu vou ter que fazer 12 vezes 170, porque são 12 gramas, né? Ou vamos transformar, né, vamos transformar tudo para grama. Então, em vez de 170, eu vou usar 0,17 miligramas, porque 1000 miligramas é 1 grama. Então, vai ficar 12 vezes 0,17, que, se eu não me engano, vai ficar 0,17 vezes 10 dá 1,70, mais 0,34 dá 2,04, se eu não me engano. Isso mesmo, 2,04 gramas de economia por dia. Tá bom? Aí eu vou saber no mensal agora.
Então, 12. Aliás, 2,04 vezes 30, né? Aqui. É, cadê? Ainda não sei usar a mesa de utilizador direito, gente. Vamos lá. Eu estou falando de 30 dias vezes 2,04 gramas. Estou falando aqui de aproximadamente 60, né? 0,04 vezes 30. Estou falando de 61,2. É isso, né? 61,2 gramas de economia mensal. Só que aqui o que que ele pede? Ele pede em mol. Então o que que eu vou ter que fazer? Se em 23 gramas de sódio eu tenho 1 mol, em 61,2 eu tenho x mol, certo? Então, multiplicação em cruz aqui, eu vou ter 61,2, que é igual a 23x, que vai ser 61,2 sobre 23, que vai ser x, que vai ser aqui 23. Eu estou falando de 23 vezes 2 dá 46, 23 vezes 3 dá 69. Então não vai dar. É 2, alguma coisa. 46 menos 61. Vamos desprezar esses valores aqui. 46, 61 menos 46, eu tô, né, tem um valor aí de mais ou menos, eu sei que, eu acho que é 15, é 15. E aí 15 de 61, né, aqui, vai dar aproximadamente um pouquinho menos que um quarto. Então vai dar 2, aqui qualquer coisa, tá bom? E qual que é minha missão aqui também? Evitar que você fique quebrando a cabeça como eu fiquei aqui, para conta que já deu um número legal. Então, qual que é o único que é 2 aqui? Tem algo muito próximo de 2? Não. Então, o único que é 2 aqui vai ser minha alternativa B, 2,7. Então, esta aqui é a alternativa correta. Esta aqui é a alternativa que te leva para aprovação, para pontuação do Enem, tá bom? Não me seguiu ainda? Então me segue aqui. Me diz se você conseguiu acertar. Mande suas dúvidas nos comentários e bora escolher o curso e a vaga do teu sonho. Até mais. Tchau, tchau.